MXRF 11, Tegar 11, REST 11. Você vai investir ou não? Esses três fundos podem acabar te enriquecendo. Presta bem atenção nesse vídeo e se você não tem o costume de acompanhar os meus vídeos até o final, vai até o final, porque ele não é longo, esse vídeo é curto e é muito bacana, tá? Apesar de que uma carteira de ações diversificada é o que os especialistas sempre recomendam, e nos protege contra possíveis perdas. A pergunta que eu vou tentar responder hoje é a seguinte: quanto eu tenho que investir para receber R$ 1.000 por mês nesses três fundos? Tá? Como receber R$ 1.000 por mês em dividendos? Então, o fundo imobiliário, ele atua, ele pode ser considerado uma empresa. Ele tem CNPJ, ele tem um gestor, você precisa confiar nesse gestor, porque esse gestor tem que administrar bem os recursos do fundo, tem que investir no lugar certo, né? Os rendimentos mensais, o mais interessante disso tudo é um segredinho. Não sei se você sabe, os rendimentos mensais de um fundo imobiliário. Quando você compra um fundo imobiliário e mantém esse fundo imobiliário, ainda hoje no Brasil há uma discussão se os dividendos vão ou não ser taxados de imposto de renda, né? O nosso ministro da Economia quer taxar os dividendos, aí é lasqueira, né? Mas o dividendo é considerado o lucro da empresa. A empresa já pagou imposto de renda sobre os lucros dela e aí está distribuindo os lucros pelos sócios. E aí, como que fica essa questão? Então, se você tem, por exemplo, uma microempresa, isso é uma outra discussão, né? Mas se você tem uma microempresa e você paga os seus impostos durante o ano, chega no final do ano, você vai pegar parte participação nos lucros da sua empresa, você vai ter que pagar imposto de renda. Então, é isso que é a discussão hoje no Brasil. Mas até então, dividendo é livre de imposto de renda. Então você tem que observar quando você for investir num fundo imobiliário a vacância do fundo, os locatários são locatários conhecidos, se não são conhecidos. Você não pode pulverizar a recomendação dos especialistas, tá? Isso aí é uma coisa que é a minha impressão também. Então não é nenhum tipo de recomendação, mas a pulverização em muitos fundos acaba fazendo com que você não acompanhe nada. Então você não fica sabendo de nada e aí você não sabe como que andam seus investimentos. Então, para que você consiga acompanhar, a não ser que você lide apenas com isso, então você não estaria trabalhando, pulverizar seus investimentos em 50, 60, 300 ativos é ilusório, ninguém consegue acompanhar tudo. Né? Então o ideal é você pegar de 6 a 10 fundos, 7 a 10 fundos, escolher bons fundos imobiliários e acompanhá-los. Né? Como que anda a vacância do fundo, quem são os locatários, qual a região que foi investido, quais imóveis estão investidos, em quais empreendimentos estão investidos, quais são os papéis. Então, como que o fundo se distribui, se ele é híbrido ou não. No caso, por exemplo, do MXRF, que a gente vai ver agora, ele é um fundo híbrido. Né? Então, de 7 a 10 eu acho que é interessante, dá para acompanhar até bem de perto. Tá? E eu vou falar hoje sobre 3 exemplos. O primeiro deles é esse aí, o MXRF 11. Dia 15 de outubro, próximo passado, então em 2020 nós estamos, né? Então dia 15 de outubro, o MXRF pagou 0,07 centavos de real por cota do fundo. O interessante é que a rentabilidade aí, no meu cálculo, foi de 0,67% ao mês. Olha que joia. Dá para receber R$ 1.000 todo mês com esse fundo? Veja só. Se você tem uma cota que está em 10,61, tá? A cotação, no dia da produção desse vídeo. Você recebe 0,07. Quanto você receberá? Quanto você tem que ter investido para receber 1.000? Isso daria R$ 151.000. É um salário mínimo. Então vamos supor que você queira 10. Então você tem que ter 10 vezes isso. Então seria 10 vezes isso seria 1,5 milhão. Então claro que a rentabilidade ela vai girar em torno de 0,07% ao mês, né? Então é alta,
é alta em termos e ele é um fundo híbrido, né? O interessante é que só ele já te protege, tá? Então a opção seria muito boa, né, no meu entendimento, né? Lembrando que isso não é recomendação, tá? É para você ter elementos para escolher, tá? O TGAR 11, é o TGAR 11, dia 8 de outubro, ó, os dividendos que ele pagou foi R$ 1 por cota. Olha que legal. A rentabilidade chegou a 0,74% ao mês, porque ela está custando 134, isso é a cotação do dia que eu fiz os meus cálculos, né? O dia da produção do vídeo. R$ 134,67, 100%. Então, R$ 1 seria 0,74%, certo? E para você receber R$ 1.000 todo mês, você teria que investir R$ 134.000. Ó, já baixou. Tá vendo? Então, se você tem um fundo que paga bem rendimentos, então você vai ter uma maior rentabilidade, o que você vai ter que aportar ali é menos. Então, lembrando que você tem que... A diversificação, ela protege o seu patrimônio e aí você faz a rentabilidade média, né? Se você tem 10 ativos, o seu risco de cada ativo, seu risco é 10%. Então, se você tem 10 ativos, e se você tem 30 ativos, você tem que dividir o 100% por 30, e assim sucessivamente, certo? O 30 vai ser 3%. Então, essa é a conta que eu faço. Ele pagou, então, R$ 1 por cota, dia 8 do 10. Então, para você receber R$ 1.000, você teria que ter R$ 134.670 aportados, certo? E o REST? O terceiro exemplo é o REST. RECT11. Dia 15 de outubro ele pagou os dividendos. Dividendos pagos 0,72 centavos por cota. Cada cota custando R$ 96. A rentabilidade 0,75 ao mês. 0,75% ao mês. Aí, para você receber R$ 1.000, você tem que aportar R$ 133.400. Está mais ou menos parecido os três fundos, você já percebeu isso. Então, olha que bacana, para você receber R$ 1.000, você tem que aportar aproximadamente 100, 130, 140, 150 mil reais nesses três fundos. E assim você vai fazendo as suas contas. Seria um alvo, um projeto, e o fundo imobiliário é uma forma de você receber rentabilidade mensal, né? Ele já cai na conta mensalmente. Então, esses fundos pagam dia 8 e pagam dia 15. Todo mês, porque lembrando que é uma modalidade que investe em imóveis e eles são locados, então a locação ela entra todo mês e esse valor de locação é distribuído para os acionistas, não, para os participantes ou para os cotistas, né? Interessante demais, eu diria, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, faça o seu comentário se você não gostou do vídeo, fala para mim qual é o fundo que você gostaria que pra gente conversar aqui, tá? E a gente volta a falar sobre isso. Valeu, tchau e até a próxima.